quê? Disse Paulo no versículo de número 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e já me consumiu. Se você pegar de forma literal, você não entende, mas que tu sabes que a tua consciência aqui fica ardendo, meu irmão. Eu não sei você, mas eu já passei por esse fogo consumidor, que eu viro na cama para um lado, viro na cama para o outro, levanto, vou lá, bebo água, e come pastel, e toma que suco, e vira para lá. A mulher de lá diz assim, fogo consumidor, né, Gerardo? Amados, nós estamos vivendo a nova aliança. Você sabe o que quer dizer isto? Não há pecado sobre a tua vida, mas não lhe dá o direito de você usar o seu corpo como um instrumento de libertinagem. Não há condenação sobre a tua vida, mas não dá direito de você anular o sacrifício de Cristo. Nada te separa da palma da mão do Pai, mas isso não te dá o direito de viver com falsos testemunhos. A graça está estabelecida, o reino inabalável. Se viveres em obediência, reinarás em vida e andarás em perfeita vitória. Se usar isto para dar lugar à sua carne, viverás nessa terra sendo disciplinado. Mas deixa eu te falar uma coisa: vai viver apanhando, porque abrir mão de você, ele não vai abrir. Ele vai, meu amado, ele vai te espancar. Olha, e eu tenho dito, hein? Ele não erra a pancada. Quando ele bate, ele sabe aonde está batendo e por quê. E ele bota um soco igual o cara da minha época, o Mike Tyson. É a pancada de papai Mike Tyson. Ele bate colocadinho. Não adianta gritar, não adianta gemer. Ele leva lá a noite toda. E às vezes ele falava comigo, quietinho. Suporta o dano, quietinho. É isso que precisa ser entendido nesta graça. Que nós estamos no reino de Cristo. Ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, da lei mosaica, da condenação, do dente por dente, do olho por olho, do pagar o preço, do ritual, do toma lá da cá. Ele nos tirou de tudo isso. E disse Paulo, digita para mim, Miguel, em Colossenses 1,13, tem aí, Miguel. Olha, Miguel, que eu posso escurecer o sol na tua vida, hein? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe aonde tu andas hoje? No reino do Filho do seu amor. Ele não abre mão de você. Meu amado, é aqui que tu andas. Olha, diz que tu foi transportado para estar nesse reino aqui hoje. Tu sofresse um transporte espiritual. Diz que ele tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É onde nós andamos, é onde eu quero viver, retendo a graça. E se chega alguém, levanta de novo o templo, levanta o sol de novo, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue, e você debaixo do anticristo, debaixo da nova era, debaixo daquele que vem, e a vida encurvada, e o pastor diz, fica aqui, porque aqui tu está protegida, traz o envelope, traz o dízimo, ao culto de consagração, olha a busca do Espírito Santo, e o brilho apaga. Mas quem vive num reino, vive como cabeça, vive com autoridade, vive seguro, tranquilo e sem temor do mal, vive no governo de Cristo, vive debaixo da autoridade de Cristo, guiado pelo Espírito de Cristo, liberto pelo Espírito de Cristo, livre de toda condenação, de toda maldade, de tudo que é malicioso. E é por isso que nós temos testificado. Amado,
dentro deste reino aqui, os meus olhos espirituais, ainda que aconteça o mal, eu acredito que vai cooperar para o meu bem, porque eu não ando em qualquer lugar, eu ando no reino do Filho do seu amor. Entender isto, que o sol já escureceu, que a lua já ficou vermelha, e que tu andas agora no sol da justiça, é entender que enquanto tu viver nesta terra, Cristo estará no governo da sua vida. E algumas pessoas me perguntam assim: se Cristo está no governo da minha vida, por que é que eu estou sofrendo? Porque você não anda no governo de Cristo, você anda no governo do homem. Não pode cortar cabelo e estar no governo de Cristo ou do homem, porque Cristo não proibiu você de fazer isto. Mas é pecado para quem? Neste reino, ele não disse isto. Ele te tirou dessas trevas. Neste reino aqui, ele não disse isto. Neste reino, ele te disse o seguinte: para a liberdade foi que Cristo te libertou, mas não useis dessa liberdade para dar lugar a... Então é uma liberdade controlada. Eu tenho uma liberdade controlada. Eu posso ir à praia? Posso, mas eu não vou numa praia de topless. Eu não vou botar uma prancha de surf, pegar uma parafina, botar em cima lá o cabelo cachorro e gritar: se a canoa não virar, olê, olê. Eu não vou fazer isso. É uma liberdade controlada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, porque é uma liberdade controlada. Eu estou no reino, é a graça pura. Não há templos sobre a minha vida. Eu não sirvo a templos. Não, que se eu não vir o culto, o sacerdote vai falar. E que se eu não vir para a escola dominical, ou se eu... Isso é levantar o sol sobre a minha vida. Não há sol, o sol escureceu, a lua ficou manchada, e o que aparece agora no cenário espiritual é a mulher vestida de sol. É a igreja de Cristo com o sol da justiça, com a graça divina. É o perdão eterno, é o pecado anulado, é a vida justificada, é o cristão reinando em vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte, a lei do espírito de vida em Cristo já... Tem aí, Miguel, coloca para mim, por favor. Coloca. Já estamos terminando, 5 minutos, olha aí. Nada, hoje é quarta-feira, que suco. Olha lá. Temos, Miguel? Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, olha aí. Não temos? Coisou? Miguel, vou escurecer a lua, não é possível. Agora, pois, isso é um clássico entre nós. Meia condenação há. Não tem. Acabou. Condenação zero. Culpa zero. Eu vejo as pessoas dia de domingo chegarem aqui, uns pela primeira vez, outros nos conhecem pela internet, mas você vê o fardo pesado, o sol negro sobre a sua vida, cheia de condenação. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Olha, o medo de sorrir, medo de ser feliz, porque da onde vieram, a condenação era tanta, a acusação, o dedo em riste, a ameaça, era lei, era dente por dente, era olho por olho. Vai para o inferno, Deus vai soltar a mão, miserável, pó da terra, gafanhoto. Isto é o sol negro. Não deu o dízimo, não vai cear, não vai batizar, não é casado,
está em disciplina, está em pecado. Deus me mostra alguém aqui no engano. Deus está me dizendo e Deus está me dizendo aquilo. Levantou-se um profeta, Rita, passa lá para trás, passa lá para trás. Agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará, te livrou. Diga, estamos livres. Esta mensagem Paulo está falando com os gentios. Nesse período o templo ainda estava de pé. Havia condenação e morte, porque a lei era um ministério de condenação e morte. E Paulo estava falando para os gentios: olha, sobre a vida de vocês não há nenhuma condenação, porque vocês são gentios, vocês devem viver a graça, e vocês já foram livres, porque a lei do Espírito da vida em Cristo já livrou vocês da lei, do pecado e da morte. Amados, absorva esse conhecimento. O sol escureceu, era o templo lá em Jerusalém. A cidade santa cumpriu o seu papel, e a nova justiça apareceu no cenário espiritual. A mulher vestida de sol é a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, vestida do sol de justiça, e o vencimento do ministério apostólico, dizendo e trazendo uma nova era para a igreja, uma era de justiça, de justificação, no reinado de Cristo, no reinado absoluto. Não permita que ninguém te acuse. Paulo pregou aos romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você é livre, de fato e de verdade. És abençoado com todas as sortes de bênçãos. Tens o direito de reinar e governar, porque Cristo já te transportou para esse reino puro de água cristalina. Não temas nada, absolutamente nada nesta terra. Você só vai partir daqui no dia em que ele lá em cima bater o martelo. Davi disse: todos os dias da minha vida, escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Você recebe? Diga amém. Amém. Vamos ficar de pé.